Ok, tá gravando. Deixa eu só fechar umas janelas aqui para liberar a memória. Não que vai fazer muita diferença, mas é bom. Bom, gente, bom dia. Qual que é a ideia hoje? A ideia seria tentar acrescentar um termo-fonte nas equações de Navier-Stokes. Tá? Eu vou apresentar o problema para vocês para entender por que a gente precisa desse termo-fonte. Tá? Vou compartilhar a tela aqui. Naquele mesmo esquema, tá? Se eu travar, se o Discord der pau, vocês podem me avisar pelo WhatsApp que daí eu reinicio aqui, tá? Bom, minha tela já chegou, né? A questão é o seguinte. A gente quer simular o caso que está bem explicado nesse paper do Jorge e do Berendt, que é um paper de transporte de particulado. Tá? Ele tem uma série de vantagens e uma das maiores vantagens dele é que ele é muito bem controlado, ele tem um experimento material para ser comparado, tá? Ele é um problema bifásico, né? E não é bem uma cavidade, mas ele é um paralelepípedo, ou seja, ele é um canal de seção retangular, o que facilita para a gente também enormemente, porque não precisa de fronteira imersa. Tá? E uma maneira interessante de trabalhar com ele é que nós podemos trabalhar com periodicidade. Né? Então a gente não precisa pegar o tubo do experimento, que é enorme, tem aqui todas as dimensões dele, que tem no paper do Sommerfeld também. Né? Mas a gente pode trabalhar com condições periódicas, só que para trabalhar com condições periódicas, a gente tem que ter um termo forçante, né? Basicamente é um termo para a gente substituir essa queda de pressão, né, natural que a gente tem no escoamento turbulento. Mas essa também, né? Já é um escoamento num canal turbulento. Então o que a gente precisa acrescentar nas equações de Navier-Stokes é esse termo aqui, basicamente essa equaçãozinha 2. O que essa equação 2 traz para a gente? Ela nada mais é do que uma correção entre o fluxo mássico que você consegue calcular numa determinada seção transversal do seu paralelepípedo com aquela média, né, daquele fluxo mássico que você deveria ter, ou seja, aquilo que você regula lá na bomba, lá no experimento. Né? Então essa diferença o Berendt considera como um termo forçante nas equações de Navier-Stokes. Então a gente tem que acrescentar esse termo lá. O que a gente vai precisar fazer para isso? A gente vai precisar saber do experimento qual que é a fração mássica, deixa eu aumentar, né? Qual que é a fração mássica, a vazão mássica constante do experimento, né? Qual que é aquela calculada, qual que é a área da seção transversal e o passo de tempo, né? Que é o passo de tempo atual da simulação. Outra coisa interessante é que esse termo ele aparece só numa única direção, tá? Então a gente pode ter aí, a gente acaba usando periodicidade em duas direções, né? Mas a gente aplica esse termo só em uma. Tá? Só para ter uma ideia do que é o experimento, vou baixar um pouquinho mais aqui. Tá? O experimento basicamente o experimento numérico, basicamente é um pedacinho de um canal de 175 mm com parede em cima e embaixo. Tá? Tem periodicidade tanto na direção X quanto na direção Z, a altura aqui de 35 mm e a largura de 35 mm. Tá? Tem também uma condição inicial já específica, tá? Que é em função extraída de dados de DNS, então a gente já dá um perfil inicial de velocidade para esse escoamento, então depois a gente espera um pouco e deixa ele desenvolver, né, transicionar. Esse aqui é um perfil parabólico, tá? O perfil que a Ana está usando, ele já vai ser um perfil, ele é semelhante também para o escoamento turbulento, não é exatamente esse, mas é muito próximo. Tá?
Nos experimentos que a gente já tinha feito antigamente, não dava muita diferença entre começar com esse e começar com o que a Ana usou, que é um outro canal turbulento. E o que a gente vai esperar são figuras como essas daqui, né? Ou seja, perfis praticamente parabólicos aí. Esse paper ele é legal porque ele testa efeitos de rugosidade, efeitos de fração volumétrica, como é que é o comportamento das partículas quando você tem rugosidade, quando não tem. Né? Então ele é muito bem mapeadinho. Quem tiver interesse nele, depois eu posso passar, vai dar para ver no vídeo, né? Mas eu posso passar isso aqui por e-mail também, tá? O paper é muito legal. A gente já fez umas simulações desse caso em duas ocasiões. O primeiro com um outro programa, né, que era com o Fluids, e depois também, já mais recentemente, com o próprio MFSIM. Tá? Só para ter uma ideia do que é o que a gente espera, né, quando a gente está fazendo essa simulação, que no caso aqui a gente testava também para validar a modelagem de turbulência, de fechamento de turbulência, esse aqui eram alguns dados que nós tínhamos do caso. Tá? Bom, a gente tinha usado o SBDF para acoplamento temporal, tinha usado o cubista aqui, só que o cubista para malha não uniforme, tá? O Fluids ele era um código, ele não era de malha adaptativa, mas ele tem, né? A capacidade de fazer stretching com a malha, como vocês vão ver. E aí, para usar o cubista para malha não uniforme, tem que fazer algumas modificações no cubista, coisa que não precisou fazer na MFSIM, porque o ΔX é igual a ΔY. Ou os ΔX são constantes, pelo menos, né? Dentro do patch. O CFL 025, aqui eu já queria fazer um adendo com vocês, que é o seguinte, não tem muito a ver com essa conversa de hoje não, mas ela é importante. Na MFSIM, a gente tem vários TVDs. O que é um TVD, para falar a verdade? O TVD ele é um limitador de fluxo. Né? No grosso modo, ele é isso. E, então, nós temos diversos implementados. Nós temos vários para quando a gente tem o acoplamento completamente implícito, a formulação implícita. Nós temos vários para quando a formulação ela é semi-implícita. Tá? No fundo, todo TVD, ele é quase todo TVD, ele é um conjunto de upwinds, né? Onde a gente, se nós tivermos um gradiente que é possível ser resolvido dentro de um limite de alguns parâmetros de cada método, né? Ele não gerar oscilação nem dispersão, a gente consegue chegar em segunda ordem. Se nós tivermos um gradiente muito elevado, o que acontece é que o próprio TVD derruba a ordem do método, a primeira ordem, tá? Automaticamente, e o código não diverge. Tá? Então, uma das características interessantes de todo o TVD é que ele tem baixa dispersão e baixa difusão numérica. Tá? Por que a gente investiu tantos anos em TVD? Porque os casos que a gente se interessa como laboratório, a gente não pode aceitar oscilações numéricas. Tá? Quando eu falo que eu estou resolvendo um caso de combustão e uma fração mássica tem que ficar entre 0 e 1, quer dizer que se essa fração mássica ficar menos 10 a menos 6, quer dizer que eu tenho uma massa negativa. Né? Da mesma forma, se eu tiver alguma coisa passando de 1, estou gerando uma massa que não existe. Né? Se a gente for pensar que isso é uma mistura de gases, já dá para imaginar o que vai acontecer com todas as propriedades, como por exemplo densidade, viscosidade, tudo isso. Então assim, são coisas que não dá para arriscar e também coisas que não dá para truncar. Né? Imaginem vocês que a gente está num processo de queima de metano detalhado, tem lá 53 espécies, como é que eu vou falar qual que tem que ser menor que 0 e qual que tem que ser maior que 1? Porque sendo que a somatória delas todas vai ser 1. Então, enfim, a gente precisa de métodos TVDs. Aí vem a história do CFL 025, né? Todo mundo fala assim, quando a gente usa o cubista tem que ser o 025, daí quando usa Barton pode ser meio ou pode ser mais. Na verdade, não é isso, tá? Na verdade, CFL 025 para cubista foi porque quando a gente implementou cubista, nós fizemos solução manufaturada
pro cubista, a gente só conseguiu segunda ordem para aquela solução específica com CFL de 0,25. Né? Se eu usasse um CFL de meio, por exemplo, aí eu não conseguia decaimento de segunda ordem, né? Taxa de decaimento de erro de segunda ordem para as velocidades, muito menos para a pressão. Então é por isso que a gente fala que é 0,25. Né? Quer dizer que 0,25 é garantia para a segunda ordem em todos os casos? De maneira nenhuma. Tá? De maneira nenhuma. Se eu tiver um gradiente mais forte do que aqueles que a solução manufaturada trazia, naturalmente o código vai cair, né? Vai diminuir a ordem. Né? E a história do Barton, a história do Superbee, de todos, do MSOL, todos que tem lá dentro do MF5? Bom, é simplesmente porque ainda não foi testado. Tá? Foi testado, trava-se um CFL, né? E faz a solução manufaturada, mas não quer dizer que já foi feito um estudo sistemático de tipo, o efeito do CFL no Barton, o efeito do CFL no Superbee. Tá? Então tomem cuidado com isso, não é porque escolheu-se o cubista que tem que jogar o passo de tempo lá para baixo, ou o CFL lá para baixo. Tá? Barton também, às vezes você precisa de um 0,25. A melhor coisa a se fazer então é pensar no seu problema. Se for um problema que exige, né, flutuações muito altas, que vão aparecer flutuações muito altas, que vão aparecer gradientes muito fortes, paga o preço e baixa o passo de tempo que é melhor. Tá? Questão de modelagem de fechamento de turbulência. A gente sabe que para modelos submalha, a gente tem que ter pelo menos segunda ordem, né, para ter um mínimo de acurácia aí na simulação. Então, abaixa o passo de tempo. Vou simular só com Hans. Né? Com Hans, KY, eu sei que eu vou ter uma difusão muito forte. Aí aumenta o preço, aumenta o CFL. É justamente essa a intenção, essa é a vantagem de se utilizar um modelo baseado nas equações médias de Reynolds. Tá? Ou seja, em resumo, estuda cada caso, estuda a física do problema primeiro, aí depois escolhe qual que é o método numérico apropriado. Tá? Alguma questão quanto a isso? Às vezes é uma coisa que quase ninguém comenta, a gente também no MF5 normalmente a gente passa batido. Alguém está aí ainda? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então tá. Para esse caso aqui, CFL 0,25. Outro detalhe também que é uma questão super importante. A gente está fazendo uma simulação de um escoamento turbulento. Tá? O que eu queria capturar com essa simulação? Eu queria capturar até um momento de segunda ordem, que seria o RMS, né? Uma variância. Para eu calcular bem uma variância, eu preciso de uma média bem estabelecida. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar um tempo, né, para ter o transiente do código. Esse transiente ele vai ser descartado para efeito de média. Então, a gente, a partir de que, nesse caso, de 0,02 segundos, nós começamos a acumular médias. Tá? E aí, a partir de 0,05 segundos, que a gente começou a acumular valores de RMS. Tá? E se eu estivesse preocupado aqui com skewness, né, que seria um momento de terceira ordem? Bom, eu teria que esperar estabilizar o RMS, sei lá, se isso aqui ia ser 0,8 segundos, não sei, né, para aí depois começar a acumular o skewness. Tá? Então, simulações transientes, quando a gente está falando de pós-processamento para LES, tem que se tomar muito cuidado com isso também. Às vezes a gente tem a simulação que está completamente correta, o código está bem feito, está bem validado, a modelagem matemática adequada, e a gente erra no pós-processamento. Tá? Isso é comum. Tempo total aqui de simulação está na faixa de 30 mil iterações, 40 processadores, condições periódicas em X e Y. Né? Como é um problema periódico, a gente só coloca um ruído volumétrico ao longo de todo dentro do domínio como um todo. Tá?
Esse canal tem uma velocidade média de 19,7 metros por segundo, um reino de 42.000. Né? O Y+, aqui, para esse caso, ele era na faixa de 10 a menos 5. E o menor comprimento de volume, a gente usou 5 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, assim, para os modelos de turbulência que a gente testou, mesmo para o K-ômega e para o SST, a gente estaria muito longe ainda da zona de aplicação deles, tá? Mas, tem que lembrar, esse era um código que não tinha malha adaptativa, tá? Então, a coisa ficava cara, né? Então, assim, com essa malha grosseira, a gente já estava ali com 3 milhões de volumes, tá? Então, essa aqui é a malha, né? Dá para ver o stretching aqui. Né? Esse aqui foram os modelos que a gente testou na época. Isso aqui é mais ou menos o que a gente espera enxergar nos escoamentos. Se a gente estiver trabalhando com o Hans, né, e esperar a média mesmo, a gente ia ter um comportamento como esses aqui, né, do K-ômega e do K-ômega SST, mesmo sabendo que eles não são bem aplicáveis a esse caso. Tá? Isso aqui é a velocidade média. Agora, quando a gente está falando de LES, né, aí a gente já está falando de alguma coisa já transiente. Então a gente já vê o efeito da transição, LES e 10, né? A gente já vê o efeito da transição, a não ser pelo Smagorinsky clássico que não transicionou, né? A gente já vê o efeito da transição, tá? Isso aqui tanto para velocidade média quanto para a vorticidade, né? A vorticidade fica mais clara, é mais evidente na verdade, tá? E o que a gente espera ver em termos de estruturas turbilionárias no escoamento como esse é alguma coisa como isso daqui. Tá? Tem ali o efeito da transição e tem tudo. Então esse é o problema que a gente quer resolver. Tá? Aí, claro, né, jogar partícula dentro disso aí tudo, porque até aqui não tinha partícula. Tá? Só uma outra coisa que é interessante mostrar, antes da gente entrar no código em si, é o efeito da transição, né? Esse efeito da modelagem da turbulência. A gente vê que com o D10, uma versão de D10, né, que é um delayed 10, né, a coisa transiciona muito mais rapidamente, você consegue extrair informação muito mais rapidamente. Com o modelo dinâmico de Smagorinsky, né, demora muito mais para a gente ter essa transição, tá? Por quê? Bom, porque aqui a gente tem um engrossamento da viscosidade turbulenta perto da parede que facilita essa transição à turbulência. No caso do Smagorinsky, dinâmico não tem isso, então a gente tem que esperar as amplificações das oscilações até efetivamente ter esse momento turbulento. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, vejam só, aqui, ó, eu tinha falado que eu tinha colocado obtenção de média a partir de 0,2 segundos e RMS a partir de 0,5. Isso funciona muito bem para modelos D10 que transicionam rápido, então você desconsidera aquele transiente mais rapidamente. Para o dinâmico, esse Smagorinsky dinâmico, se eu estiver fazendo média a partir de 0,02 segundos, eu não estou capturando nada. Então o sistema também tem que parar e ajustar de quando que vai fazer as médias e os RMS para fazer pós-processamento, tá? Bom, e aí depois é questão de fazer pós-processamento mesmo e tirar resultado. Ok, então a ideia aqui é colocar esse termo. Cadê o termo? Opa. O que a gente vai fazer? Vou até tirar a mão aqui. João. Oi, pode falar. Ali, nesse caso, vocês só colocaram o ruído volumétrico no início e aí depois foi desenvolvendo sozinho, não precisou ficar colocando direto? Não, foi só uma vez. Tem que ser só no começo nesse caso. É periódico, né? Tem que ser só no começo. Uhum.
Inclusive, tem uma coisa que tem que tomar cuidado no MFSIM com relação a ruído, que é justamente isso, tá? O MFSIM ele tem uma característica, por trabalhar com multigrid multinível, ele reforça condições de contorno a cada ciclo, a cada iteração do solver, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada vez que eu itero no solver, cada vez que eu faço que eu vou calcular um resíduo dentro do multigrid, que eu vou avançar ou subir ou descer um nível, eu vou lá e aplico a condição de contorno de novo, tá? Isso funciona muito bem quando a gente não tem ruído. Quando a gente tem ruído, não dá para fazer isso, né? Então, o que acontece? Tem que se tomar um cuidado grande dentro do MFSIM, que quando a gente aplica ruído em alguma face ou aplica alguma condição de contorno que varia no tempo na face, a gente só pode aplicar uma vez, por passo de tempo, tá? Tem algumas flags dentro do MFSIM que permitem a gente fazer isso, tá? Se for necessário, quem estiver trabalhando com alguma coisa nesse sentido, a gente pode fazer uma conversa só sobre como colocar a condição de contorno turbulenta um dia desse no MFSIM, tá? Mas é por causa disso, o MFSIM ele tem essa característica de precisar reforçar a condição de contorno a cada iteração. Bom, a Ana tinha me passado. Mais alguma coisa, Diego? Não, era só isso aí, obrigado. Então tá. A Ana tinha me passado esse programa aqui, porque quando a gente, um tempo atrás, ele tentou fazer essa simulação, gente, né? A Jéssica e o Gabriel tentaram fazer essa simulação também no MFSIM, tá? Justamente porque, poxa, a melhoria adaptativa é uma grande vantagem, né? Então, enquanto eu estava ali com um Y mais, sei lá, de 300 a 500 vezes maior do que o necessário, que eu deveria ter usado, né? Com o MFSIM, eu poderia chegar muito mais próximo do Y mais, que é o correto. Então, teve uma primeira tentativa, uma primeira implementação, né, desse termo fonte. A gente vai olhar agora, está nessa versão desse NoIB. Tá? Eu ainda não abri o código, então vai ser uma surpresa para a gente se isso aqui já estiver pronto, se não tiver jeito de colocar agora. Mas vamos fazer isso junto. Vamos fazer também um outro procedimento que é importante toda vez que a gente vai trabalhar ou que a gente ficou um tempinho sem utilizar o JIT. Tá? Eu vou entrar lá naquela pasta do minicurso. Acho que tá esse aqui. Tá. João, Oi? pode aumentar, por gentileza, por favor, a fonte? Como é que aumenta a fonte no terminal, hein? Ctrl Shift mais. Ctrl e scroll do mouse pra cima, talvez? Tipo zoom, assim? Não. No meu, Ctrl Shift mais dá no Mint. Aqui não. Aí envio dá pra aumentar também. Aqui, ó. Beleza. Melhorou? Melhorou, obrigado. Então tá bom. Vejam só. Procedimento padrão de sempre. Tá? JIT status. Quero saber onde é que eu tô, porque faz um tempão que eu não mexo nesse computador. Tá? Eu tô no branch minicurso de erro. Tá? Mas não tem nem uma coisa, não tem nada para fazer aqui, não tem nenhum arquivo para ser comitado, tá? Tem dois arquivos aqui que são o alt, mas não vai ser utilizado para nada. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é dar um git fetch. O que vai ser o git fetch? Ele vai buscar para mim lá no servidor, lá embaixo, lá no primeiro andar, tudo que aconteceu no MFSIM desde quando a última vez que eu mexi nessa pasta específica aqui, tá? Que no caso parece que já faz um bom tempo, né? O que é importante eu verificar, tá? Primeiro, o que está acontecendo? Isso aqui é legal, dá para ver que todo mundo trabalhando bastante, ó. As coisas que eu fiz lá de chama laminar está aqui, do Syngas está aqui, do momento está aqui.
O que a gente tem que tomar um cuidado muito grande? Se aparecer esse master aqui, ó, apareceu esse master, quer dizer que eu tenho que atualizar o master. Como que eu faço isso? Vamos lá. Git status. Estou aqui no minicurso do Diego. Se eu der um merge agora de cara, falando o seguinte, olha, eu vou pegar e vou dar um merge do master com o minicurso Diego. O que vai acontecer? Nada. Tá? Porque o que o gitfetch faz? Ele só fala o seguinte, teve modificações, mas essas modificações ainda estão lá no servidor, lá embaixo. Então eu vou vir aqui, eu vou no master, tá? O master já está me falando, assim, ó, teve 2 commits aqui. Como o master é uma coisa que a gente não mexe, a gente não tem permissão para trabalhar nele, né? Deixa eu desligar o ar-condicionado aqui. A gente não mexe, e sempre trabalha com algum branch local, a gente tem que atualizar ele. Aqui não tem risco da gente dar um pull. Por quê? Porque eu não altero nada nele, né? Então, beleza. O que aconteceu? Teve só uma modificação no Makefile, tá? Eu quero saber o que foi essa modificação. Tem um programinha que vocês podem instalar, que é o GitK. Ele é a interface gráfica do Git, tá? Eu não sei como é que eu vou aumentar a tela aqui, mas dá para saber qual foi a última modificação. Foi justamente, foi um pull request, implementação do comando make help do dev Gustavo into master, tá? Ou seja, isso é super legal. Vou fechar isso daqui. Se eu entrar na pasta bin, então make help, já vai aparecer aí o que o Gustavo tinha falado. Tá faltando umas coisinhas aqui, falta o transpdf, né? Mas aqui já até fala, e trouxe algumas coisas muito interessantes mesmo. O que é o make run, para executar esse serial. O make clean results e o clean start, tá? Para limpar results e restart. O backup. Backup é bom, viu? Quando alguma coisa é muito importante, alguma modificação muito importante, eu sou meio desconfiado. Apesar de eu confiar bastante no servidor, eu sempre dou um make backup e guardo isso aqui dentro do Dropbox, quando é alguma versão assim, que tem muita coisa para mudar. Os make runs, né? E, enfim. Ok, baixei o Git, tá? Dei um pull, agora sim eu tenho a versão atualizada do master. Agora eu posso decidir o que eu vou fazer. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no branch que a Ana Paula preparou. Ana, qual que é o branch que você preparou? O branch chama Channel, de canal. Checkout. Channel ou dev channel, temp channel? Channel, só channel. Beleza. O que seria a maneira segura de eu trabalhar aqui, tá? Eu chegaria e falei o seguinte, git checkout -b channel João. Eu faria uma cópia do branch da Ana Paula, né, com esse checkout -b, criaria um channel João e eu poderia fazer todas as modificações que eu faria ali. Eu não vou fazer isso agora, por quê? Porque aí depois eu já quero fazer as modificações e já tentar subir isso para o branch real, que é o da Ana Paula. Então, tá aqui, beleza. Vou dar um git status de novo, né? Bom, tá tudo normal aqui. Agora eu vou dar um git merge master, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou puxando aquelas modificações do master aqui para esse branch da Ana Paula. Vamos ver o que vai acontecer. Ele me avisa, né, ó, pessoal? Esse aqui vai ser o commit. Salvei. Então, agora o branch da Ana Paula está junto com o branch master, tá? Inclusive, se eu vier aqui, eu vou dar um make clean, tá? Toda vez que a gente faz um merge, alguma coisa assim, é bom fazer isso, tá? Vou dar um make clean results também, make clean restart,
Tô limpando tudo, tá? Vou dar um make help, né? Make help, tá aqui, ó. Então quer dizer que eu tô atualizado com o master, tá tudo bonitinho. E beleza. O código tá aqui, tá atualizado com o MS5. Vou abrir um code, vou trabalhar nele. Eu já tinha aberto aqui esse NoIB, a gente vai ver aqui as modificações antigas. Esse NoIB, vocês vão ver que interessante que acontece quando a gente fica muito tempo sem atualizar um código, viu? Esse NoIB eu imagino que é uma versão de uns 2 anos, né? Talvez até um pouco mais, mas vamos ver. Deixa eu abrir aqui, address, yeah. Deixa eu ver onde é que eu tô só. Ah, não, tô no vídeo do spray. Eu vou fechar essa pasta. E vou abrir a pasta que eu... Open folder... Targets... Curso... MFC... Beleza. Bom. Tô com a pasta da Ana Paula aberta. Vamos fazer... Deixa eu aumentar o... Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no setup, né? Como a gente sempre dá uma olhada. Então nós temos aqui o domínio, ele está de 0075, tá um domínio tridimensional, 222, tá rodando com 2 níveis, uma malha de... Tava assim não. Hã? Não tava assim não. A malha e o... Mas, Ana Paula, E os 2 níveis. você fez o push? Foi. Ah, tá. E deu certo? Puxa. Deu. Então deixa eu fazer outra coisa. Vamos olhar o JIT. Então, eu estou no branch da Ana Paula, vamos ver se ele vai acontecer, se ele vai conseguir puxar. Já está com update. Quando isso acontece, se a gente ficar com dúvida, tem uma facilidade que a gente pode verificar se é um problema local ou se é um problema que não está indo lá para o servidor, tá? A gente entra no GTIA, no GitHub. É esse channel, né? Ó, no channel, a última modificação foi há 13 horas atrás. Aconteceu há 13 horas. No input. Ó, no channel ainda está 0035. Então quer dizer que pelo menos assim, o JIT funcionou. Né? Ai, que estranho. Por que no local então do PC tá diferente? Será que foi alguma coisa que eu mandei? Você deu um JIT push. Foi isso mesmo. E o que saiu como resultado? Aí ele pediu pra eu usar outro comando, que agora eu não me lembro. Isso, é o push upstream. Isso mesmo. Aí eu dei ele e foi ok. Carregou aquela porcentagem e foi. Foi isso. A Ana pode dar um git status no branch dela lá local para ver se tem alguma coisa que não foi. Sim. Vamos ver se mudou mais alguma coisa aqui, ó. Vamos ver qual foi a última modificação. Tem no Turbulence aí também, João. Hã? Aí no Turbulence também tem, ó. Foi no Turbulence, há 14 anos atrás. Que tá com K-Epsilon e 2-layer ligado. Esse ruído. Aqui eu voltei pro Branch Master, né? Deixa eu voltar pro Branch Channel aqui. Branch Channel, input. Tô no Branch Channel. Vou conferir.
aqui pra mim apareceu algumas mudanças a serem submetidas, inclusive o input. .ml 3D Beleza, então no local. dá um hit push aí e vamos ver. Ok. Pronto, ele não carregou nada. Só apareceu everything up to date. Tá bom. Quando você usou o Git Add primeiro? Usei, aham. Ah, tá. Sim, eles já estão até verdinhos aqui, já tinham sido adicionados. Git ponto, né? E Você o pode commit? compartilhar a sua paz, a sua tela? E daí a gente Posso? pode ver isso junto. Que aí a gente vê aqui. Uhum. Deixa eu chegar aqui, peraí. Vou tirar a minha. Ó. Vou fazer o commit também. Se chegar aí, vocês me falam. Dá onde está só. Ah, tá. Tá, ó, você modificou, mas ainda não subiu as suas modificações. Então dá um. O ideal aqui é o seguinte, a gente fazer. Deixa eu até mostrar para vocês como é que a gente faz isso. É a ideia do micro commit, tá? Tem isso lá no wiki do MFC. O que é esse micro commit? É falar o que você está modificando em cada rotina. Em cada rotina, em cada arquivo. Isso vai facilitar a vida. Por exemplo, se você lembrasse, qual foi a modificação do Navier-Stokes? Aí o que você ia fazer? Você ia dar um git add, né? Seu ICMR Navier-Stokes, daí depois você ia dar um git commit "-m", ou alguma coisa com mensagem, tem várias maneiras de fazer isso, tá? Eu normalmente uso um git commit "-m" e entre aspas eu falo o que modificou, tá? Depois eu posso mostrar como é que faz esse processo direitinho, mas tem na wiki explicando. Vamos acelerar o processo e digita aí git commit "-a". Beleza. Digita aí modificações para 2D, sei lá. Agora salva. Salvou? Ctrl O e OK, daí Enter, eu acho. Eu não gosto desse. Mas acho que é isso mesmo, acho que era Ctrl O e Enter, se não me engano. É Ctrl O. Isso. E aqui Enter, eu acho que foi. Salva com o mesmo nome, né? Eu digitei aqui sem querer. Aqui, digitei uma chave. Ok, eu acho que foi isso. Ctrl X. Beleza, agora dá um git é- status agora. Beleza, deixa eu ver. Ó, seu RAM está à frente do git channel por uma submissão, nothing to commit, working tree clean. Dá um git push. Talvez você vai ter um problema agora porque eu mexi nele, tá? Aqui tem que testar várias vezes. Não vai dar certo. Ah, tá. Deu certo. Ó, counting object 100%, comprimiu. Mandou, agora mandou. Tá? Agora foi. Beleza, agora eu vou compartilhar minha tela de novo, porque é até bom que vocês vão ver que vai dar um probleminha. Qual que é o problema de duas pessoas trabalhar no mesmo branch? Tá? Lá tem o seguinte, eu atualizei de acordo com o master e a Ana atualizou de acordo com as modificações dela. Então vejam que a gente tem duas versões de branch separados aí, que podem dar problema. Vamos lá. Vamos torcer para não dar, né? Mas sempre vai dar isso aqui. Aí eu posso reverter, aplicar dela e depois aplicar o do master.
Tela já chegou aí? Não, né? Já chegou sim. Já chegou? Então tá. Ah, que eu tô vendo da... Cadê? Achei. Vamos lá. Eu vou tentar dar um git fetch de novo para ver se pega essa modificação da Ana. Então eu vi que tem modificação. Eu vou aplicar esse pool. Bom, agora sim, ó. Então agora veio o input, agora veio o Euler Functions e veio o Navier-Stokes, tá? Bom, de cara já mudou, né? Então agora sim, mas ainda tá... Ah, tá, é porque você ainda Aí não... tá ok. É, tá bom. Isso aí tá ok. Era a malha. Vamos voltar um pouquinho, deixa eu só dar um git cá, só para ver quais são as modificações que tem aqui. Modificações para 2D. Ó, o input mexeu um monte de coisa, o Euler Functions, basicamente velocidade média, né? Atualizou, perfil. E no Navier-Stokes tinha um passo de tempo travado em 10 a menos 3, agora o passo de tempo está solto. Tá? Ok. Ok. Deixa eu dar um make clean. Beleza? Vamos olhar aqui o input então. Deixa eu fazer uma continha, porque isso aqui... Veja que está sendo com uma malha em 2D, né? Então se eu pego... Está com um nível só, né? Agora também, né? 0.1. Vamos botar essa malha toda igual, tudo do mesmo tamanho. Então ponto 0.175, 320. Ó, a malha está com 5.4 vezes 10 a menos 4. Tá? A malha ela está bem disforme, tá? Então a gente, por enquanto aqui, a gente não está com ΔX igual a um ΔY igual a um ΔZ. O ΔX está com 0.0054, o ΔY está 0.00003, 2.91, e o outro está 0.35. Então eu vou colocar a direção X, a direção Z, que seria a nossa direção onde a gente vai ter a periodicidade, ou Neumann, tanto faz aqui nesse caso, no mesmo comprimento do ΔX, tá? Vai ser um pouquinho maior. 0,068. Tá? Vou botar isso aqui também com... Tá sem remalhagem, né? Tá remalhando por IB points, isso aqui pode dar um probleminha, porque a gente não tem IB points, tá? Vai refinar pela vorticidade, né? Aqui cubista, CFL de 0,2, aquilo que a gente estava conversando mais cedo, tá? Tá na forma não conservativa, mas nesse caso é bom usar a conservativa, né? Os controles. Bom, é a primeira vez que a gente está rodando, né? Vai gravar o restart de 10 em 10, isso aqui, né, a gente pode aumentar. E vai gravar arquivo de 10 em 10, 10 em 10 passos de tempo. Como a gente está fazendo só uma verificação, vamos rodar só 100 passos de tempo. Está com periodicidade em X e está com Neumann em Y. Peraí. Tá com Dirichlet em V também, tá certo. E tá com Neumann em X. João, aí na linha 53 você deixou um espaço aí. Deixei, é porque eu quero gravar só 100 interações. Eu quero rodar só 100 interações. Eu não quero rodar 10 milhões, não. Quero que ele acabe rápido pra gente avaliar logo o resultado. Tá? Isso é muito prático, principalmente quando a gente quer fazer debug inicial, sabe?
Tem debugs que a gente tem que fazer isso, ó, tem que gravar de uma em uma iteração, né, e ver o que está acontecendo assim, bem de pertinho. Beleza, aqui tá legal, não tem DPM ainda, não tem Composite. Bom, código tá beleza. O que é de se esperar de uma simulação como essa, tá? A Ana pode mostrar depois, ela vai mostrar na verdade na quinta-feira no seminário, que quando você inicia uma simulação como essa daqui, né, mas você não acrescenta esse termo fonte aqui, né, ao invés de ter essa transição e ter toda essa característica turbulenta e tudo isso, o escoamento simplesmente chega num limite que ele para. Tá? Então a velocidade chega a zero por toda a capacidade transformativa aí, ou aquela de dissipação. Dissipação não, né? De difusão de quantidade de movimento das equações de Navier-Stokes. Ok. Segundo passo agora. Aqui está certo, está tudo beleza. Então tem um código aqui. Só vou dar um make "-j" nele, porque não tem nada de especial, né? Deixar ele compilando. E aí, eu quero buscar uma modificação que teve lá do MFSIM lá de trás e puxar para esse novo, tá? E aí a gente vai comparar duas versões de MFSIM. Onde é que tá isso? Other Gigs. Curso. Eu vou pegar essa pasta no IB, tá? E vou comparar ela com o nosso MFSIM. Tá? E vamos ver. Vai demorar um pouquinho, tá? O que ele mostra pra gente, né? Esse do lado esquerdo tá a versão antiga, que ela é de maio de 2019, tá? Com a nossa versão aqui, que é de 6 de julho de 2021. E o legal do MELD é que ele mostra pra gente todas as modificações que foram feitas, tá? E aí ele marca aqui do lado. Aí que dá pra ter ideia de que voltar e tentar consertar códigos antigos e botar dentro de códigos novos não é uma tarefa lá muito simples, né? Mas o MELD ele é uma ferramenta importante porque ele dá direcionamentos. Tá? Deixa eu ir fechando porque a gente não vai mexer em nada do input. Ó, no input vamos ver o que estava rodando. Vamos ver se é um caso semelhante a esse. Não, ó, não era. Mas saber que é esse caso aqui que estava rodando. Inclusive, tá. O Ana, o Gabriel te falou que eles estavam rodando nessa época aqui? Deixa eu lembrar aqui, mas eu acho que não. Eu puxo aqui rapidinho. Quando eu chamei ele, eu expliquei que era o caso do Behringer. Ele falou que no caso dele ele não rodou o canal do Behringer, mas rodou o caso do Mansur. Não sei se isso ajuda em alguma coisa. Não ajuda muito. Não, foi isso. É outro tipo de canal, o Mansur é um caso para DNS. Mas enfim, então a parte de... Mas ele falou... ele falou que a implementação principal está realizada no RHS. Esse aqui. A subrrotina do cálculo... Isso, a subrrotina do cálculo é o NS grade P periodic. Foi isso. Tá. Bom. Isso ajudou. Tá bom, guarda isso aí que daqui a pouco a gente vai usar. Então, eu já fui direto, então, onde é que o Gabriel tinha falado, que é no EURHS. Tá? E vamos ver onde que está essa modificação. Ele vai marcando pra gente, né? Tudo que tem de diferente, aí dá para ter uma ideia de, por exemplo... Nossa, tudo que muda, né? Ó, de cara já apareceu aqui. Periodic Channel, J barato, NS grade P periodic. Né? Então, essa aqui é a subrotina. Antes da gente aplicar ela, tá?
a gente tem que ver como que ela está inserida. Tá? Bom, antes de aplicar ela, deixa eu mostrar a MF5 para vocês. Navier-Stokes. Tá? Navier-Stokes, eu vou lá no começo dele. Como é uma versão nova, acabei de baixar, eu vou botar o ctags, porque ctags é vida. Tá? Onde que está sendo calculada a equação de Navier-Stokes? Vamos lá. Estou aqui no Navier, Looping Time. Né? Tem toda uma preparação. Né? Aqui eu vou calculando todas as nossas, os nossos coeficientes. Mas no fundo, onde que a gente resolve a equação de Navier-Stokes é aqui dentro, MR solve vel. Então vamos entrar lá. Né? E aí aqui tem uma série de subrotinas. Né? Então tem coisas que é para calcular a densidade em face, tem cálculo de rho de referência, o pessoal que trabalha com rho variável, essa rotina ela é muito importante. Tá? Tem a forma aqui de calcular a parte implícita e tem esse aqui que é o solve NS RHS. Tá? Basicamente aqui a gente começa a montar os nossos RHS. E aí dá para ir acompanhando, entrando por Ctrl 2, a gente vai entrando nelas. Até aqui no patch. Então aqui tem todas as alocações dos termos difusivos no passo de tempo anterior e no 1, que é o anterior, tipo ρ0, ρ00, né? E aí o código, ele separa aqui dentro cada um dos termos. Tá? Veja, deixa eu ver se eu consigo mostrar, eu acho que eu tenho isso aqui nessa aula. A parte de modelagem matemática do MFSIM e do Fluids, ela é igual, a não ser pelo bifásico, né? Deixa eu achar a equação de Navier-Stokes aqui. Esse aqui é o Spilot. Bom, transporte de unidade de movimento, né? Esse termo aqui, a gente divide ele em 3 passos, basicamente, né? E aí depois varia o que a gente vai usar. Se vai usar SBDF, se vai usar Crank-Nicolson modificado, para a parte implícita dele. Mas o fato é que existem 3 partes. E não só aí, mas pelo método semi-implícito, essa parte toda de Navier-Stokes, né, ela também é dividida em 3 passos de tempo. Tá? Na hora que vocês pegarem qualquer uma das dissertações e teses de 10 anos, de 15 anos para cá, vocês vão ver como é que isso aqui é implementado numericamente. Então, assim, quando a gente está resolvendo de forma implícita, naturalmente, isso aqui tudo vai acabar sendo espelhado dentro dos coeficientes, AP, AE, AW, tudo isso. Só que quando a gente está falando dos outros termos, por exemplo, se você pega o Crank-Nicolson modificado, o Adams-Bashforth Crank-Nicolson modificado, eu vou ter toda essa informação da equação de Navier-Stokes inteirinha em 3 passos de tempo, tá? A não ser pela pressão. Né? Então, eu tenho o termo advectivo no tempo n mais 1, que é o que eu estou resolvendo, tenho a informação dele no tempo n, né, assim como o difusivo, e tem a informação dele no tempo n-1, assim como o difusivo. Dentro do MFSIM, a gente vê isso com essas informações underline 0 e underline 1. Tá? E lógico, quando eu não tenho underline nenhum, é o tempo n mais 1. Quando a gente tem o tempo n, a gente está falando do 1. E quando a gente tem o tempo n-1, a gente está falando do 0. Tá? Então, é uma característica do MFSIM recalcular esses termos. Tá? Isso é uma coisa muito positiva. Tem que se ver. Né? Eu costumo falar que assim, a gente tem a grande benesse de ter a malha adaptativa e simplesmente ter a possibilidade de resolver problemas que eram insolúveis em termos de custo computacional. Isso não vem de graça. Tá? O algoritmo, às vezes, ele tem que pagar um preço extra, e um preço extra, por exemplo, ao invés de eu
calcular tudo aquilo que eu tinha num termo difusivo e colocar numa matriz só e guardar ela e descartar o resto da informação, no MFSIM eu não posso fazer isso, eu tenho que guardar e recalcular esse termo. Tá? Então a gente tem esse cuidado. No frigir dos ovos isso se paga assim N vezes. Tá? Mas enfim, aqui dentro do RHS, então nós temos todos os termos aqui já para dentro do RHS mesmo, ou seja, aquilo que a gente está falando de N-1 e N. Né? Então nós temos cálculo do termo difusivo, do termo adjetivo, do termo temporal, né? Do termo difusivo cruzado. Esse aqui, se eu não me engano, é o... Ah tá, esse aqui é porque antigamente, na versão da Milena, vocês ainda vão ver que existia uma densidade aparente, uma viscosidade aparente, tá? Mas aí depois foi corrigido, mudou a modelagem e acabamos colocando o termo correto aqui. E tem esse extra terms aqui, né? Tudo que entra de a mais, por exemplo, eu quero começar a estudar a magnetofluidodinâmica, eu vou ter um termo fonte de um termo magnético, ele vai acabar caindo aqui dentro, tá? No nosso caso, como a gente precisa colocar uma força motriz extra, alguma coisa para continuar dando energia ou inserindo energia no escoamento de forma artificial, né, pelo efeito da periodicidade, esse termo do Behrend aqui, ele é um termo extra, tá? Então ele vai ter que entrar aqui dentro desse NS. Opa. Não entra. O CETEC de vez em quando ele dá uns problemas, daí a gente vem e procura pelo NS termos aqui. Né? Isso daqui a gente vai acrescentando nesses termos. Né? Enfim, vamos voltar lá. Oh meu Deus, onde é que eu estava? Tá, estamos aqui. Então eu vou acrescentar esse termo aqui de alguma maneira. Então quando eu volto lá no MELD, eu tenho que olhar onde que eu vou acrescentar esses termos, tá? Vamos lá. Estou no RHS. Né? Deixa eu ver. Vou acrescentar, já vou aplicar direto esse termo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, aqui. E naturalmente eu preciso acrescentar. Lógico, né? Tem que acrescentar a chamada dele. Aqui para fazer isso tem que tomar um cuidado danado, viu? Porque olha só. Quando o MELD ele pega alguma modificação nos dois arquivos, ele só olha a diferença entre texto, né? Então cabe a gente descobrir qual que é a diferença. Então se eu tenho esse UG aqui, ó, é o curgrid U e o gcurgrid U, e aqui tem essa parte do NS sendo chamado. Então eu acrescentei, mas essa parte de cima continua igual. Aqui tem que tomar um cuidado. Não quero passar a rotina inteira, eu quero passar só esse termo do gradiente. Por quê? Porque já existe uma modificação dentro do RHS PET, que é passar o epsilon para quem trabalha com escoamento denso. Tá? Então depois do kind V, eu venho aqui e aplico essa modificação. Né? Veja que até o MELD já ajuda e já fala, não, essa parte está igual. E vou desalocar essa outra informação aqui. Né? Bom, aqui o RHS está beleza. Né? Bom, essa é uma chamada de função. Então vamos aqui olhar para a subrotina como um todo. Eu vou ter que pegar isso daqui, vou acrescentar ela aqui. Tá? Bom, aqui no source também tem que acrescentar ela. Vamos ver o que está mudando mais para frente. Não, aí já é MFSIM novo. Né? MFSIM novo. Parte de modelagem. Aqui já tem uma pequena diferença. Aqui eu estou montando o RHS. Eu vou acrescentar esse termo como uma linha a mais no código.
Tá? Então agora eu acrescentei essa variação periódica, mas eu não mudei os termos que já eram alterados, por exemplo, para escoamento denso. Tá? Do resto aqui continua. Aqui tinha um bug, ó. Por isso que eu falo que atualizar com o master é muito importante. Veja, nessa versão de 2019 tinha um bug na discretização do termo difusivo, né? Veja, aqui a gente tinha um Mi na face E menos uma Mi na face Sul, sendo que é o Mi na face E menos o Mi da face W, né? Para fazer uma derivada. É por isso que toda vez que tem uma modificação no master, atualiza. Atualiza porque precisa. Atualiza, testa e fala se para quem implementou, para quem fez o pull request, ver se deu certo. Tá. Aqui tá beleza. E aqui são só modificações novas do MFC. Ok. Se tem modificação no RHS, se eu acrescentei variáveis novas, muito provavelmente, eu também vou ter que trabalhar na declaração dessas variáveis, tá? Vou dar um make clean. Primeiro, né, vamos ver se mudou. Ó, apareceu o grade periódico aqui pra gente. Vamos ver primeiro aqui, antes de mexer no código em si, vamos ver o que ela faz, né? Deixa eu só... Opa, não. Vamos ver o que ela faz. OMS grade periódico. Bom, o que essa rotina está fazendo? Ela está fazendo, ela tem aqui o raio, vai saber o que é esse raio, né? Ah, isso aqui é quando for trabalhar com metade do canal, não sei o que chamaram de raio. E o comprimento, a largura, né? 0.01. O MDOT experimental, isso aqui é um valor dado. É área real, tá beleza. E a gente tem que descobrir onde é que está esse glob, o min aqui. A gente vai precisar descobrir. Esse aqui vai ser a velocidade média global, né? Para a gente chegar no valor do MDOT experimental. Isso aqui não é passado? Não, isso não é passado. Então aqui a gente tem esse cálculo do bulk, isso aqui é... isso aqui é para falar onde é que é para calcular a fração máxima, né? E calcular a fração máxima local. Vejam um negócio interessante aqui, tá? Eu não queria entrar muito no mérito do problema de utilizar malha adaptativa com esse caso, tá? Então, hoje, a gente vai trabalhar só pensando em malha uniforme, tá? Por quê? Porque essa equação aqui, ela é para ser calculada numa face, né? Então, a ideia é, eu pego uma face qualquer aqui, normal a x, né? Calculo quanto de fluxo, quanto de massa eu tenho, quanto de massa deveria ter, e a diferença eu calculo o ΔP. Para fazer isso no MFSIM, né, começa aqui. Talvez aqui, parece que é assim, né? Aquela área que a gente está aplicando, a gente tem que redimensionar ela, ou aquele fluxo máximo, ele é pensado para passar numa área de 0,035 por 0,035. Então a gente tem que reponderar que agora eu não estou passando em 0,035 por 0,035, eu estou passando em 0,035 por isso daqui. Então é lógico que a quantidade de massa que vai passar é muito menor, tá? Então eu tenho que ajustar tanto o M ponto experimental para bater com o M ponto calculado. Se eu deixasse o valor do paper, né, tá em algum lugar aqui, depois eu procuro.
Se eu deixasse o valor do paper, naturalmente a gente estaria forçando o gradiente de pressão extremamente elevado e completamente fora da realidade com o caso, tá? Então a gente, na hora de rodar, na hora de testar isso daqui, vai ter que verificar qual que é essa... o que eles estão chamando de raio e o que estão chamando de comprimento. Muito provavelmente isso aqui deve ser metade da altura. Eu acho que eles, quando eles estavam rodando esse caso, eles aproveitaram também para pensar em simetria. Então devem ter rodado deixa eu chegar lá. Outra aí. Então devem ter rodado só metade do domínio, né? Devem ter rodado só metade do domínio, e aqui essa profundidade deve ser o que está chamando de 0,1 aqui. O objetivo aqui é tentar deixar o negócio preparado para rodar. Esse ajuste final, eu vou deixar ele para você, tá, Ana? Acho que caiu, né? Caiu? Alguém tá me ouvindo ainda? Estamos escutando sim. Ah, então tá bom. Viu, mano? Então esse ajuste aqui eu vou deixar ele pra você ajustar, fazer ele depois. Aqui eu só quero fazer esse negócio calcular. E aí vejam que a gente, ó, para cada face I em X, eu calculo um mdot, eu calculo um ΔP que eu tenho que aplicar lá, e tem uma área. Essa área aqui é aqui que é um pouco mais delicado por falar de malha adaptativa. Mas pro jeito que vai estar setado aqui, essa área vai acabar dando a área da seção transversal como um todo, tá? Beleza. Então o que ele está fazendo? Ele calcula aqui o fluxo máximo que tem diferente, e aí o ΔP vai ser o experimental, menos a própria função do Berendt, né? E aí depois a gente preenche o valor dessa variável que seria o ΔP dpdx periódico. Teoricamente é para dar certo, a não ser ainda que a gente vai precisar procurar esse glob, o min aqui. Vamos dar um make. Bem. Vai lá. A gente vai ter que descobrir o que é esse Glob Center, vai ter que descobrir o que é o Glob Channel, o Glob High, o Glob Min. Onde que essas variáveis são declaradas? Vamos lá. Quando isso acontece, o que eu costumo fazer? Eu abro um novo code, eu vou lá e abro uma nova pasta, porque os programas não vale a pena nem abrir no mesmo code, porque a gente vai ter que mandar procurar dentro da pasta inteira. E aí o code fica doido. Professor, Oi. eu tive que sair e voltar porque travou tudo aqui, mas quando eu voltei, eu escutei você falando pra eu fazer um cálculo. Só que eu não peguei. Depois o vídeo vai pro YouTube, né? Eu só peguei assim, Ana, depois vou deixar isso pra você fazer. É porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Desculpa, porque travou tudo, eu tive que sair e entrar. É porque é o seguinte, o Berendt, no paper, a expressão que ele está usando aqui, veja que ela depende essencialmente da área da seção transversal, certo? O jeito que o pessoal implementou, vejam que, primeiro, do jeito que está implementado aqui, tá metade da área, isso aqui a gente já pode ajustar agora, deixa eu tirar. Tá metade dessa altura, a gente vai pegar a altura inteira. Né? E aqui a profundidade, vamos tentar pegar essa mesma profundidade aqui, tá? Por que tem que fazer isso? Porque senão a gente pega um dado experimental
que é isso daqui, né, com a área real, inclusive, né, com essa altura desse canal, mas esse aqui é o canal do... Dele. né, É. 0.02520. Aí o que eu tava falando é o seguinte, tem que descobrir o que ele está chamando de área real, o que ele está chamando de raio, esse tipo de informação aqui. Ah, tá. Tá bom. Uhum. Mas provavelmente esse aqui vai ser... é porque estava pegando metade do canal e ele mais estreito, tá? Então, mas voltando aqui, o que eu estava fazendo? Eu estava procurando esse glob channel, esse aqui são definições, esse glob high, esse glob min. Vamos descobrir onde é que ele está. Aí eu abri um novo code e vou mandar aqui procurar em todos os arquivos. Tá? E aí vê, ó, lá no datatype, putz, isso é ruim de fazer, gente. Tá aí uma coisa que deixava a Milena pé da vida, tá? Colocar variáveis já com valores setados e fechados dentro do datatypes. É melhor não fazer isso. Vamos. Tudo bem. Vou pegar esse channel variables aqui. Eu vou abrir o nosso datatypes. E aqui em cima, deixa eu só ver se eu não vou estragar nada. E aqui em cima eu vou colocar esse channel variables aqui, tá? Vejam, gente, isso é gambiarra, tá? Esse é o tipo de coisa que não vai pro master, né? Que o Gabriel, a Milena, o Pedro, eles não deixam subir, né? A maneira de se trabalhar quando vocês querem colocar alguma coisa desse tipo aqui, e eu vou até fazer isso agora para não dar problema depois, é colocar esse troço como uma variável local, tá? Vou deixar esse troço aqui, vamos ver se isso aqui vai... como é que ele, se ele vai aceitar. Tem um Global Max aqui, vou até tirar isso daqui. Deixa eu dar um make clean. Ó, já passou por muita coisa. Vamos ver. E compilou. Ok, compilou. Vamos tentar, antes de testar as coisas, vamos ver que agora a gente deve ter aqui, muito provavelmente, uma flag para a gente ligar e desligar essa chamada dessa função. Vamos procurar ela. Ó. Se eu for LCX, chama aqui o grade periódico. Olha só. Vejam, isso daqui é uma coisa também muito perigosa. Tá? Vejam que esse branch, ele está se tornando um branch específico para trabalhar com esse canal, com esse gradiente periódico. Por quê? Toda vez que eu vou montar a equação do Navier-Stokes, vamos procurar aquilo, vamos mostrar para vocês onde é que está o call dessa função aqui. Não tem. Ela vai estar... Ó, lá dentro do Navier-Stokes é aquele RHS que a gente estava falando de montar lá.
A gente está passando essas variáveis aqui, ó, que são a SX, SY e SZ. Lembre que o MFC tem malha deslocada. Então, se a gente olha como malha deslocada, ó, vamos olhar só para a direção X, você tem N volumes, N mais 1 faces. Tá? Então, no MFC, toda vez que você estiver trabalhando com alguma face U, alguma coisa na direção X, a variável U, que ela está sendo guardada na face, esse SX vale 1. Tá? SY vale 0, SZ vale 0. Para V, ele é deslocado para baixo. Então, eu tenho na direção Y, NY volumes e NY mais 1 faces. Então, eu tenho SX igual a 1, aqui é 0 e aqui é igual a 0. O que está acontecendo? A gente acrescentou essa condição, né, de um gradiente periódico aqui, né, quando a gente tem periodicidade. Tá? E a gente está falando que toda vez que a gente tiver com face SX igual a 1, eu já vou lá e já calculo. E já aplico. Né? Então, de alguma maneira, tem que ter alguma flag de segurança, alguma coisa aqui de segurança, né? Para quando, por exemplo, o Fred for rodar uma válvula da Vetorize, não entrar um gradiente periódico de força ali dentro. Tá? Então, tem que se tomar cuidado que esse branch, isso tudo que a gente está fazendo, ele ainda vai ficar confinado ao branch que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então, beleza. O tipo de canal que a gente está trabalhando é 1, né? Aí não faz sentido falar de centro, mas faz sentido falar de altura. Né? A altura dele é 0.035. Né? A velocidade média... Quanto que é a velocidade média, Ana? 19? 19,7. 7 metros por segundo. Tá? Raio não faz sentido, não vamos usar o raio, né? Porque a gente só vai olhar para o lado A1. Então a área vai ser a largura vezes o comprimento do canal. Né? Então agora esse 1 min real vai ser a velocidade média vezes a área real que a gente vai ter e a densidade da fase contínua. Eu acho que o Belling fala, né, qual que é a densidade desse caso. Sim. Então, a princípio, parece que está tudo bonitinho. Vamos ver. Mexi, né? Compilar de novo. Deixa eu dar uma limpada aqui, né? Esse data type a gente não vai usar aqui. MPI exec menos MP1 NR. Tá rodando. Vai rodar 100 interações, né? Deixa eu facilitar a nossa vida. Nós estamos com 320. Primeira coisa que eu vou fazer também, eu quero fazer um outro teste. Esse negócio da gravidade está me incomodando, eu tenho que dar uma olhadinha no valor correto do... Vou rodar sem gravidade por enquanto, porque isso aqui é muito importante para as partículas. Só para a fluidodinâmica, nem tanto. 320 por 8 dá quanto, hein? 40? Bom. Outra coisa. A Ana tinha mostrado um resultado, ela vai mostrar outro resultado também, que rodou até 700 iterações. Eu vou rodar até 1000. Vou gravar de 100 em 100. Vou dar um aqui. E vou dar um meio J. E vamos lá. Enquanto isso, eu vou abrir o Paraview, porque meu Paraview não está querendo me ajudar. Aí eu tenho que abrir ele no braço.
Tá no download. Ó, tá rodando, vamos ver o que tá saindo. De vez em quando é bom olhar, né? Ó, o divergente tá 10 a menos 12, isso é muito bom. Tem que ficar baixo mesmo. Tá rodando com KY, né? Então tá bonitinho também. Cada passo de tempo 0,1, 0,2 segundos, também tá muito legal. A pressão tá bem comportada. Tá tudo muito bom. Vamos começar a abrir os resultados aqui. Onde é que está isso? Olha aqui. Chombo. A gente está gravando UV/W, viscosidade, vorticidade, ISO-Q. Beleza. O Paraview tem essa característica de, quando a gente está rodando com uma malha de um volume, ele meio que dá uma perdida, e aí ele acrescenta um negócio meio que fictício desse tamanho aqui. Danado. A gente passa um slice no meio dele, esse slice acho que é em Z, né? E aí a gente visualiza só o slice. Eu gosto também de tirar, eu gosto pelo menos de ver aqui como em projeção paralela. Aqui o background. Aqui. Vou mostrar o slice aqui também. Não quero mostrar o plano. Não quero mostrar o plano. Outra aí. Beleza? Beleza? Beleza. Os dois do mesmo tamanho. Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou plotar aqui tá bonitinho. E vou plotar a magnitude da verticidade. Esse aqui é a condição inicial, tá, gente? O que é de se esperar com KY? Nada. Não vai mudar muito disso aqui, não. Tá? Vamos também já aproveitar. Eu quero mostrar para vocês ao longo de Y. Eu quero colocar ver o perfil da velocidade. Aqui está o perfil. Vamos botar só a velocidade U. Né? Vamos inverter esse aqui. Aqui a gente vai colocar U. E aqui nós vamos colocar o arc length para dar uma carinha de canal. Reload files, find new files. Opa. Olha só o que está acontecendo. Já terminou de rodar. Gastou 3 minutos para rodar. Vamos rodar mais. Agora é 10h30, vamos esticar até, sei lá, até umas 10h45, que agora eu estou curioso. Vou botar para rodar de novo, 3 minutos não dá nada. Mas vejam só, como que a gente pode imaginar se isso aqui, o que vocês esperariam para saber se esse negócio está dando certo ou não? Ô Ana, você tem a apresentação que você fez na segunda-feira, que você fez ontem? Professor, mas não tinha esse caso, né? Entendi. A apresentação da reunião. Eu tenho o Paraview aqui. Tá. Posso ir carregando ele. Não, pode deixar. A gente fez isso com cuidado na quinta-feira, e aí na quinta-feira você pode conversar com o professor Aristeu, se ele achar adequado, você pode até mostrar a diferença com e sem esse termo fonte. Tá? Mas olhem só o que está acontecendo. Se a gente não tivesse nenhuma força motriz extra, nenhuma informação a mais para a gente acrescentar e continuar gerando esse movimento no fluido, né, essa força desse gradiente de pressão, como se fosse uma bomba ligada, né, era de se esperar simplesmente que isso daqui ia decaindo. Essa velocidade ia diminuindo. É o que você espera quando você fecha uma torneira, por exemplo. Né? A velocidade diminui até cessar a vazão.
Notem que existe, ó, a gente sai da velocidade média, mas está tendo um aumento da velocidade média aqui na frente, né? Ou seja, a gente sai daquele perfil todo turbulento, né? E se rodar mais um pouquinho, eu botei lá 10.000 iterações, se rodar mais um pouquinho, a gente vai ver que vai chegar no perfil parabólico. Tá certo o resultado? Não, não tá certo, tá? Por quê? Porque a malha está inadequada, o modelo ainda precisa ser ajustado, a gente tem que ajustar o valor de K e de epsilon na entrada, tá? K com 2 camadas exige uma malha muito boa, muito fina nas paredes. E a malha aqui que vocês estão vendo está uma malha grossa. Tá? Então assim, o código, o caso ele ainda tem muita coisa para ser trabalhado. Tá? Veja. A malha tem que ser muito melhorada. Então o que a gente vai conseguir com essa simulação da nossa conversa hoje aqui é no máximo um perfil parabólico que não corresponde ao perfil desse experimento. Tá? O perfil desse experimento, para vocês terem uma ideia, ele é praticamente chapado. Tá? Esse aqui é o perfil de um escoamento turbulento. Né? Esse aqui é o perfil da RMS de UR, que tem que fazer o cálculo, né? Esse aqui é o RMS transversal. O que a gente pode esperar dessa simulação que nós estamos rodando agora é que isso daqui, ó, vai estar zerado. A gente não tem RMS. Tá? Então tem que... Agora começa o estudo do problema. Né? 954, deixa ele rodar um pouquinho. Enquanto ele roda, vou subir para o JIT esse negócio. Vou dar um Ctrl Shift T aqui. Eu vou mostrar para vocês a história dos microcommit, né? Então eu vou dar um JIT status. Veja, o que está modificado? Está modificado o input e está modificado o Euler RHS. Então a gente vai dar um JIT add input.me3d e só adicionei. O que eu vou fazer agora? Tem outras maneiras de fazer, tá? Isso aqui é só uma delas. JIT -m. Vou botar aqui um setup. Adjust map for operation. Beleza. Coloquei o input. Do outro JIT status. Só para mostrar, não preciso fazer isso, né? Mas só para mostrar para vocês. Bom, então eu tenho uma modificação, já tem coisa pronta para modificar, mas eu ainda tenho arquivo modificado não alterado. Vou de novo, agora eu vou dar um JIT add no source MR e vou mudar o RHS. Adicionei ele para o JIT. Seguinte, vocês não precisam escrever assim uma bíblia sobre aquela modificação, mas quanto mais detalhes vocês colocarem nesses microcommits, mais fácil é para descobrir o que foi feito, tá? Por quê? Porque quando a gente for olhar no JIT-K, por exemplo, ó, eu tenho aqui as modificações que foram feitas. Ó. Primeiro tem uma modificação, só ajuste de setup, tá? Ó, setup adjust for 2D simulations. O segundo é isso daqui, que eu adicionei o DPDX periódico, então mostra aquilo que foi acrescentado, tá? E ele vai mostrando tudo detalhadamente, tá? Veja que se a gente tivesse um negócio desse e simplesmente fosse buscar aquela versão lá de 2019, eu poderia ver e falar assim, ah não, beleza, eu não ia precisar do MELD, não ia precisar de outro code, eu ia precisar só do JIT para ver assim, olha, eu tenho que fazer a modificação no RHS. Ponto. Pego de lá. Tá? Vou fechar isso aqui. E, beleza.
Ah, não deu. Ah, deu commit, né? Git status. Beleza, não tem mais nada para fazer. Git push. Subir. Tá lá no Git. O que a Ana vai fazer no computador dela? Tá? Ela vai dar um git fetch, vai estar no branch do channel, vai dar um git fetch, né, que é para buscar essas modificações, e aí aí você pode decidir. Ou você dá um git pull e força as modificações, ou dá um git merge, e aí se der algum conflito, o code te avisa, o git te avisa onde é que deu problema. Tá? Mas de qualquer forma já está no servidor. Ó, vamos ver mais um pouquinho aqui como é que estão as coisas. Ó, tá rodando mais um pouquinho. Notem que legal que acontece, ó. Mesmo com o KY está muito bem feitinho. Olha a condição inicial, a vorticidade inicial que nós tínhamos, né? A espessura da camada, que estava bem de acordo com essa espessura aqui de 10 centímetros, né? De 10 centímetros, de 1 centímetro, né? E 1 centímetro, a espessura dela, e quando o escoamento começa realmente a avançar, como que existe essa difusão dessa camada, ou seja, a camada está aumentando, como que a vorticidade aumenta muito próximo à fronteira e acaba diminuindo aqui em cima. Né? É um escoamento muito legal. Mas não vai transicionar, né? Ele vai ficar nisso daí. Aí depois dá para tirar as informações. Aí agora é brincar com o escoamento, né? Colocar a sonda, mexer na malha, calcular a malha adequada. Uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, especialmente quando a gente está falando de escoamentos parietais e escoamentos cisagentes livres, que são escoamentos geometricamente muito, muito simples, né? Mas muito, muito simples, mas eles são extremamente complexos. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma simulação 2D, mas notem que a forma de transição desse escoamento não é bidimensional, ela é tridimensional. Né? É claro que não é a mesma coisa, tá? Deixando bem claro, mas se vocês forem lembrar da forma da transição das ondas de Thomian e Schlichting, por exemplo, né? Transição à turbulência de camada limite, vocês vão ver que a gente tem também essas ondulações longitudinais, e isso tudo interfere na transição, tá? Então, assim, para estudar esse escoamento, gente, só um minutinho, rapidinho. Só um minutinho. Alô? Ô, Lucas. Bom? Eu estou no laboratório. Então tá. Eu tô terminando uma aula aqui, rapidinho. Não, mas é sério. Falta 3 minutos para acabar. Então beleza. Falou, tchau. Beleza, voltou. Vamos ver aqui. Então assim, tomem cuidado na hora de rodar um escoamento como esse. É o que você fala, não adianta só pensar no código, né? Você tem que pensar no problema mesmo. Né? Se o problema exige, né, uma tridimensionalidade, você não vai conseguir um bom resultado rodando ele 2D. Tá? Se o modelo de fechamento da turbulência exige um y de 1, 2, 5, você não vai conseguir um bom resultado rodando com y de 500. Não tem código que faça esse milagre. Só para ter uma ideia, né, há uns 12 anos atrás, não, 12 anos não, uns 10 anos atrás, foi a primeira vez que se tentou rodar canal com MFSync, existiam vários problemas, características de multigrid,
e não rodava por nada, foi ver o que estava acontecendo. A pessoa estava tentando rodar um caso onde, vou mostrar, ao invés de ter, por exemplo, sei lá, 200 volumes de controle, 300 volumes de controle, tinha 4. Então assim, não dá para fazer milagre, tá? Vamos ver aqui, interface, vamos puxar mais alguns, 36, ó, velocidade aumentando, e é isso aí. Eu acho que deu certo, tá? Conversa feliz de MFSIM hoje. Gente, o JIT está lá, código está rodando, coisas estão ali em cima. Eu vou. Alguma dúvida antes de eu parar a gravação? Algum comentário? Alguma coisa de como fazer? Ou alguma coisa que faltou no código que vocês não entenderam sobre o que eu falei? Professor, agradeço por ter trago esse caso e ter me ajudado aí a avançar, tá? Eu fiquei com uma dúvida lá no começo, quando você falou assim que a gente rodaria esse caso na forma conservativa, lá no input, sabe? Aham. Que seria melhor. Por quê? Porque daí você já tem, resumidamente, você já tem a equação de conservação de massa inserida dentro das equações de Navier-Stokes. Quando a gente fala no nosso caso, no MFSIM, ainda mais por ser malha cartesiana, o método de diferenças finitas e o método de volumes finitos, eles se confundem. Numericamente, eles são aquilo que vai pro código é igual, tá? Mas na base eles são diferentes, né? E quando a gente faz o balanço de fluxos, a gente considera balanço entre os fluxos que entram e saem dentro do volume de controle. E isso, pela teoria, pelos volumes finitos, né, que se aplica o teorema de Gauss, ele é conservativo, tá? Não quer dizer que se você rodar ele não conservativo, ele não vai conservar massa, de maneira nenhuma, até porque, como eu falo, em termos de código é muito semelhante. Mas é uma forma a mais de garantir conservatividade, tá? De massa, tá? Não de quantidade de movimento, nem nenhuma outra propriedade. De massa total, inclusive, tá? Não estou nem falando de frações mássicas. Quando a gente está falando de escoamentos que tem rho variável, isso é bem mais importante, né? Se quiser entender bem bem melhor o que seria as diferenças que se tem sobre o efeito de se usar a formulação conservativa ou não conservativa, e na verdade até tem uma nomenclatura mais adequada para isso, que é a nomenclatura divergente e não divergente, é isso daqui. É o livro do Anderson, tá? O primeiro capítulo do livro do Anderson. Ele mostra 4 formas de demonstrar as equações de Navier-Stokes, considerando tanto do ponto de vista lagrangiano quanto do ponto de vista euleriano, e qual que é a diferença nesses pontos de vista para você ter ele conservativo, usar a forma conservativa ou não conservativa, tá? Perfeito, obrigada. O livro do Malisca e do Fortuna também explica bem isso aí. Mas eu gosto mais da do Anderson ainda. O Anderson ele vai mais na física, né? Na prática, o que acontece? Depois que você está rodando o caso, a diferença é que, tipo assim, rodar na forma conservativa, ou rodar, especialmente quando tem rho variável, né? Você rodar com rho variável na forma conservativa, o código fica bem mais instável, tá? Mas porque daí, controle de fluxo com rho variável na forma conservativa é bem mais complicado, né? É mais complicado, mas é o fisicamente correto, tá? Então, tem que se pensar nisso. Entendi, obrigada. Obrigada, professor. Deixa eu ver se terminou de rodar, só pra gente ver a figurinha. João, Oi.
Aquele termo que o Behrend mostra no artigo dele de acréscimo da força motriz, eu estava pensando que a malha dele era não estruturada, né? E é uma malha, inclusive, com refino local. Então ele tem uma malha muito doida. Tem. Então, ele não está aplicando, na verdade, esse ΔP volume a volume, não? Pois Ele é. faz o balanço nas faces de cada volume e aplica esse termo adicional em cada volume, proporcional ao que perdeu, o que perderia de vazão em cada um, porque aí fica independente da posição da malha, a gente não teria aquele problema dos nossos níveis não ficarem com a mesma face no mesmo lugar, teria que achar um lugar que coincidisse, que vai ser muito difícil fazer isso. Vai. E eu reli o paper dele, Ricardo, e lembrando da reunião, de alguma maneira ele faz isso pela... Não, ele não faz isso volume a volume. Cortando, não deixa eu ver não. Ele não faz isso volume a volume, ele faz isso pela face. Agora, como que ele faz isso face a face, aí eu já não sei. Mas que face que ele está falando? Porque a malha dele é não estruturada. Ele não tem um plano que ele possa cortar no meio do subcanal que ele está rodando ali. Pois é. Então o que ele tá fazendo, cara, é pegar o balanço, né, da porção que ele dividiu, por exemplo, o canal inteiro, ele está fazendo o balanço na condição de entrada e saída, e aí ele aplica e ele fica rodando esse subcanal, acertando esse parâmetro até a massa bater, até a vazão bater. Pois é, eu teria que ver melhor como que ele faz isso, até porque ele realmente usa duas malhas diferentes, né? Ele usa uma malha para partícula que é cartesiana e a malha dele que é não estruturada. Então tem que ver como é que ele faz essa comunicação, porque pra gente vai ter que ser isso. Vai ter que ser, não tem jeito. Então, mas será que ele não está fazendo isso, na verdade? Quer dizer, ele está calculando, né, a condição de, vamos dizer, de contorno, né, do periódico, na entrada e na saída, e aí ele fica no mesmo passo de tempo ajustando essa força motriz até bater no subcanalzinho que ele está rodando a vazão. Pois e aí ele avança no tempo. Mas o negócio é como é que ele vai saber essa vazão local? Porque o escoamento ele é completamente Ele não vai saber a vazão local. Ele não vai saber a vazão local, ele vai saber a vazão na condição de entrada e saída. Porque se eu tiver aqui, por exemplo, quando eu olho para uma simulação como essa daqui, até essa daqui é até melhor de ver. Quando eu olho para uma simulação dessa daqui, se eu olho um ΔP nessa região, né, eu sei o seguinte, olha, nessa face como um todo vai passar X de massa. Agora, eu não tenho como falar quanto de massa está passando aqui por cima perto da camada limite, quanto de massa está passando aqui no meio e quanto está passando aqui embaixo. Não, mas não estou falando isso. Não estou falando isso. Ele vai fazer a integral de rovear na face toda, na condição de saída inteira. Vai ter uma integral disso. E aí ele verifica qual é a diferença que deu de vazão. Porque vai ter uma atenuação, porque ele não está com aquela força motriz ajustada. Aí ele calcula M ponto na entrada e M ponto na saída. Vê o delta, reajusta a força motriz dele. É o que a gente está fazendo aqui no final das contas. Não, mas aí a gente não. O que ele estaria fazendo isso, ele estaria travado no passo de tempo, interagindo esse negócio, ficaria iterativo até que o erro dele ficasse baixo. Entendi. É uma tentativa de se fazer, cara. Tanto que, olha só, olhando para o código, até essa área ela já está aqui implementada, né? Teria que trabalhar em cima dela. Mas eu entendi o que você está falando. O que eu já tentei fazer, o Gabriel tentou, é tudo de forma independente, foi fazer esse negócio volume a volume. Volume a volume não deu certo. Agora fazer talvez esse processo iterativo até acertar, aí já facilita. Porque senão, nossa, porque vê, aqui o que salva a facilidade dessa implementação aqui é isso, né? Eu percorrer a face. Se eu tiver, porque eu sei que eu só tenho esse patch. Mas se eu tiver dois patches, isso aqui já começa a complicar de uma tal maneira. A gente tem que ver o custo, né, de rodar. Como a gente está rodando um pedaço de canal pequeno, ao invés de rodar um comprimento grande, se a gente particionar ele muito, a gente anda em comprimentos pequenos. Então deve interagir pouca coisa para acertar essa massa, essa vazão.
Então talvez seja melhor fazer isso, fazer como se fosse um balançozinho global, né? Pega naquele pedaço que a gente particionou, calcula M ponto na entrada e na saída, acerta a força volumétrica e aí vai até um certo critério de erro qualquer que você diz que convergiu a vazão. Em função do tamanho do volume de controle, né? Porque daí agora eu vou ter que ponderar isso também, né? Por onde passa mais massa, onde passa menos massa. Eu estou integrando tudo, né? Naquela fase eu estou integrando tudo. Então, E aí quando eu aplicar, eu vou aplicar uma força volumétrica, aí sim, essa força vai ser função do volume, do tamanho do meu volume. Então ele já vai prorratear isso em função da minha malha. Mas assim, eu não preciso me preocupar com isso, porque a força já é volumétrica, né? Já é por unidade de volume. Então quando ela multiplicar pelo tamanho do meu elemento, ela já prorrateou isso. Oi? Oi? Não, eu tô pensando aqui em como colocar. Eu acho que tá. Você vai ter mais uma laçada, né? Ele vai ficar ajustando esse termo até a vazão fechar. Pensa como é que eu posso fazer isso como dentro do MFSIM pegar essa fronteira. Eu vou ter que pegar por aqui, né? Vou ter que pegar por isso daqui, ó. Quando chegar nesse ponto, eu calcular a massa. Lá na saída e a massa na entrada. Isso. Eu vou tentar fazer isso mais tarde. Vou pensar nisso aqui com cuidado. Bom. Aí eu te falo, Ana, como é que pode implementar isso aí. Porque aí a gente fica independente de como é que a malha está se mexendo lá dentro do domínio. Inclusive, se tiver que remalhar, porque algum critério não foi atendido, a gente teria que ficar acompanhando isso aí o tempo todo. E dessa forma, não. Eu só olho a entrada e saída. Talvez seja um pouco mais caro, mas acho que fica mais simples. Não, mas é aquela história. Pode ficar um pouco mais caro, mas viabiliza, né? A história inteira do MFSIM é assim, ele em si ele é um pouco mais caro, mas ele viabiliza. Como fazer isso aqui dentro? Porque daí eu vou ter que marcar esse ponto, né? Eu não vou poder deixar ele calcular esse M ponto aqui, ó. Não, esse aqui até posso, né? Apesar da área real. Agora, esse ponto aqui, onde que eu vou calcular ele? Vai calcular no plano de saída, né? Só no plano de saída, né? Só. Mas se eu botar ele só no plano de saída, como é que eu vou forçar esse resto? Não, na verdade, você vai ter uma força volumétrica calculada para aquele teu volume todo. Então, aí cada volumezinho vai ter essa força por unidade de volume multiplicada pelo volume do seu volume, do seu elemento. Mas a força, quando eu calculo, eu não vou calcular volume a volume, eu vou calcular para uma coisa mais macro, eu vou calcular para aquele subcanal. Aquela partição que eu fiz, né, do canal. Entendi. Eu posso pensar nisso, inclusive, às vezes eu não preciso nem da partição do canal. Eu posso pensar nesse sentido ao longo do comprimento do PET. Só que daí o problema do comprimento do PET é que eu não pego a altura inteira do canal. Se bem que é massa, né? Se eu pegar a massa, eu posso pegar pelo L-bot. A massa se conserva tanto no L-top quanto no L-bot. Sim, você pode pegar pelo L-bot. Aí eu pego o canal, a altura do canal inteiro. Você calcula a massa no L-bot, calcula a diferença, aí eu acho que dá. Acho que fica simples, né? Eu acho que dá. Tá bom. Acho que vai dar. Pensa aí, de repente tem algum furo aí, porque eu pensei isso agora e resolvi falar pra gente não esquecer, mas de repente tem algum furo na ideia. Não, mas tá gravado, daí de qualquer forma eu relembro. É bom que tá gravado, se for besteira a gente gravou a besteira junto.
mas eu lembro, isso aí foi um problema. Esse foi o primeiro problema que teve quando a gente foi tentar trazer para o MFC. Aí era acertar justamente quanto que tem que ser o ΔP. Na verdade, fazer isso daqui já é gambiarra, né? Esse dPdx, porque a gente está aplicando um gradiente de pressão que, na verdade, ele não condiz com a realidade daquele volume de controle. Ele está aplicando uma coisa que é super média num volume de controle. Né? Já é uma gambiarra. Na verdade, a gente deveria saber, por exemplo, qual que é o gradiente de pressão, aquela imposição da pressão que a bomba causaria ali, né? E entregar esse kit de cara sempre, além da condição periódica, colocar mais uma força aqui em cima, na entrada. Né? Não volume a volume. Eu peguei a discutir isso com o Berend não concordou em fazer desse jeito, não. Ele falou Pois que é. não tinha muito nexo fazer como a gente pensou, de fazer ele local, né? Uma força local. Eu acho que faz mais sentido do que fazer o jeito que a gente tá fazendo. Funciona, né? Mas eu acho que ainda faz mais sentido. Tá bom. Bom, vamos ver se a gente pelo menos faz desse jeito. Se der certo, a gente se fica livre da imposição de ser malha uniforme, ou ter que ficar rastreando um ponto em que a malha toda coincide num plano. Pois é, não dá não. Isso não vai dar não. Talvez, pensando em malha adaptativa, talvez até de forçar em um ponto, talvez seja até mais viável. Como uma condição de contorno extra, além da periodicidade. Aplicar, por exemplo, só na face. E chego na face, eu já sei, ó, eu tenho a vazão calculada, tenho a vazão que deveria ter e aplico isso tudo só aqui na face. Mas aí eu vou perder ao longo do comprimento, não dá. Não sei, depois eu vou perguntar isso para o Esteu melhor também, ver se ele tem uma visão diferente disso. Bom que agora, Acho que eu estava falando em tentar dividir isso em duas partes, né? Uma que fosse uma parte média e uma que fosse uma parte flutuante. Não sei como é que faria isso agora, não. Tem que pensar com calma. Tá bom. Ok. Ô, Ana, quando você for pegar esse aqui para rodar, tem que tomar cuidado de olhar lá no paper que o cálculo do fluxo mássico quando tem partícula e quando não tem partícula são diferentes, tá? Tá bom. Aí tem que olhar qual os valores mudam. O Brad deixou isso bem explicado. Eu acho. Eu acho. Eu lembro que isso está escrito em algum lugar aqui. Tá, sim, pode subir um pouco. Pode subir mais. Mais um pouco. Mais um pouco. Acho que tá aí, ó, ali em cima. Os M pontos ali. Coluna da direita. Aqui. Coluna, isso, é isso. Ele falou aí. Dá uma conferida nos dados, ver se tá tudo certinho. Pelo menos assim, a gente só colocou o termo lá dentro da Navier-Stokes, né? Agora tem que usar melhor. Tá? Te ajudou muito, professor. Obrigada. Vou parar aqui o